Hoje vamos meditar um pouquinho no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim. Estou aqui do lado porque a Bíblia está aqui. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Mais uma vez, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? A gente percebe aqui, nesse contexto, né, Deus falando com Jeremias. E Deus já vinha, né, usando, né, Deus chamou Jeremias e usou Jeremias para o povo de Israel. E nesse contexto que aconteceu isso, né, Israel, o povo estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. E a tribo do reino, as 10 tribos do Reino do Norte, elas tinham sido levadas cativa, né, pelo um rei lá, o Império Assírio. Mas o Reinado do Sul, que era onde Jeremias estava, não tinha. Porém, esse povo estava oscilando em obediência e em desobediência. E Deus vinha, né, falando através também de Isaías, no livro de Isaías, e vinha também falando com Jeremias que para o povo se consertar. Né? Senão, eles iriam sofrer as mesmas consequências, iriam ser levados cativos por algum rei. Porém, né, Deus, nesse momento, né, decide falar algo novo a Jeremias e manda ele lá, né, ver aquela cena do oleiro. E aí, onde a gente vê, né, no capítulo 18, mas a gente, para entender um pouquinho mais sobre essa questão de oleiro, de vaso de barro, vamos entender que o barro, na verdade, existem 200 tipos de barro, né? Porém, nem todos desses 200 são barros que são feitos para fazer vasos. E a gente já percebe o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, reforçando o primeiro capítulo de Jeremias, né? Que Jeremias foi escolhido desde o ventre, né? A partir do versículo 14 fala: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, antes que aqueles barros fossem escolhidos, né, para virar vaso, Jesus já sabia, né? O oleiro, na verdade, naquele contexto, sabia que representa, né, Cristo. E ele, continuando no verso 5, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Né? Jesus chamou Jeremias muito cedo. Mas o Senhor disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar do Senhor. E aí a gente percebe a mão do Senhor no cuidado de tudo nas nossas vidas também, né? Que nós não somos obra do acaso, né? Que fomos escolhidos por Deus dentre tantas pessoas, né? Como Glauber estava falando no instante, que existe um tempo para tudo, né? E a gente está no nosso secreto, né? Caladinho, vivendo o processo com Deus, mas existe o tempo de aparecer, né? De falar e declarar a palavra do Senhor por onde andarmos. E aí, quando nesse processo existe a escolha do barro, depois o barro ele é deixado em um local para ele descansar. Mas essa palavra descansar é um pouco difícil para nós, né? Viver isso, de fato, né? Porque ele manda a fase do descanso é onde tem que se acalmar, né? Estar em um estado de tranquilidade, né? Sem agitação, sem preocupação. E, infelizmente, é uma coisa que nós não temos, né? Acabamos
na correria do dia a dia das preocupações, deixando isso, né, e não estamos descansando. Mas lá no Salmo 91, né, fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. É difícil, mas que a gente possa sempre, sempre, sempre tentar trazer à memória, né, que devemos descansar no Senhor. Que Deus possa tranquilizar o nosso coração nessa noite, porque viver o processo, né, Jesus veio ao mundo, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, por que ter tanta preocupação se nós temos a promessa, né? Que Jesus venceu o mundo, que ele voltará, que ele vai nos levar e que vamos estar juntos com eles? Por que se preocuparmos tanto com coisas terrenas? Falo isso para mim também. E é difícil, né? Mas Deus está nos sustentando e fazendo nos lembrar disso. E aí, logo o processo de, depois do barro, vai descansar, ele vai para a prensa. Esse é um momento difícil. E Jeremias, ele passou por esse processo, né? Mesmo Jeremias tendo sido chamado por Deus, Deus dizendo: fale que eu lhe encherei, por onde você passar, não importa, eu vou estar com você. Jeremias foi preso, Jeremias foi desprezado pelo próprio povo, né? Jeremias foi humilhado, ele foi chamado de falso profeta, sendo que ele foi levantado pelo Senhor. Ele teve um livro cortado com canivete queimado por um rei. Enfim, Jeremias viveu um processo difícil também, que muitas vezes a gente fala que a gente está vivendo o deserto, né? Mas não foi o fim, né? Não foi só isso. Teve essa parte também, né? A gente passa por lutas, né? A prensa, ela pode ser considerada, né, como uma preparação. E nesse momento de preparação, a gente vai fazer o quê? Como uma criança birrenta, vamos dizer assim, ficar esperneando e reclamando e dizer: porque eu, Senhor, a vida não é justa, para todo mundo está indo bem, para mim não. Mas a própria palavra diz, em Romanos 9, capítulo 20, Romanos 9, versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu, né? Que a Deus replicas. Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizestes assim? Ou tem o oleiro, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, né? E Isaías 64:8 diz, né? Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro. Então, quem somos nós para dizer a Deus, o Todo-Poderoso, como ele deve conduzir a nossa vida? Mas nós sim devemos perguntar: Deus, eu estou passando por esse processo, como eu devo agir agora? Vou descansar em ti? Tenho que tomar alguma atitude? Qual é a parte que me cabe? Qual é a parte que cabe ao Senhor? E não ficar murmurando, dizer: não, agora eu não vou mais não, que o irmão olhou para mim, o pastor falou um negócio que eu não gostei, disseram que eu cantei feio, esse projeto não é para mim, eu recebi foi uma profetada, Deus falou foi com outro, não foi comigo. Não pode ser assim não, né? Não contenda com o oleiro, deixe ele trabalhar. E após esse momento, né, que o barro ele é pisado, ele vai para a mesclagem, né? E aí é um momento importantíssimo, que é onde o barro ele vai se juntar com outras partes, né, com água, com restos de cerâmicas, para que quando ele secar, ele forme, né, um vaso forte. E aí, esse é o momento, né, nessa analogia, que nós somos o barro, e aí a água representa o Espírito Santo, né? E o barro, isso também representa a nossa essência de humanos como pó, né? Porque tem essas pedras trituradas. E aí, no Gênesis, né, fala que Deus formou o homem, né, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, né? E nós somos, né, o pó da terra. Mas, juntos com a água do Espírito Santo, né, juntos com o oleiro que é Cristo, nós podemos nos tornar um vaso, né, de valor.
E aí a pedra é o firme fundamento da nossa fé representada em Cristo, né, nesse contexto de analogia. E nós precisamos ser um com Cristo. A gente olha, depois que um vaso está finalizado, a gente não vê ele meladiço, vamos dizer assim, de água, ele não vê o pó das pedrinhas, não, porque ali eles se transformaram em um. E é assim que a gente deve viver a nossa vida, né? Onde as pessoas vejam o vaso por completo. Então, vejam Cristo em você, vejam o Espírito Santo de Deus em você. Não veja a nossa carne, não veja os nossos defeitos, né? Que eles possam ver o brilho do Espírito Santo, que nós nos tornemos um com o Senhor. Mas aí, naquele contexto, né, o oleiro está preparando o barro. Ele já passou por esse processo de secagem, de trituragem, de mesclagem. E é a hora que o oleiro está ali, né, moldando o vaso. E é a hora que Deus está ali, tipo, se tem alguma coisa que precisa ser tirada, coloquei esse exemplo, pedra demais, vou botar um pouquinho mais de barro. Se botei pouca água, vou botar mais água, né? O momento de preparar, né? E o momento da gente ali também entender, de reconhecer a soberania de Deus, que Deus é que prepara nós. E Deus não nos prova para nos matar, né? Deus nos prova para que a gente tenha mais experiências, estejamos juntos com Ele. E aí a gente é moldado, né? O vaso é moldado, coloca, se você já viu, né? Ela fica rodando assim, o oleiro às vezes mela a mão na água e passa e tal, e vai levantando. E aí é um momento que o vaso ficou no formato que o oleiro queria. Ele vai ser retirado daquele negócio que fica rodando e vai para um local para secar. E aí é um local de silêncio, né? Um local onde o vaso fica recuado, né? Sozinho, vamos dizer assim. E naquela época, né? Os vasos eram colocados dentro de cavernas para essa secagem. Né? E a caverna, se é um momento de silêncio, é um momento de silêncio com Deus. É onde a gente pensa, Deus nos abandonou, eu falo, ele não me escuta, ele não me responde. Mas no versículo 4, né, de Jeremias, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então, nesse momento ali do oleiro, antes dele ir para o silêncio, ele quebrou. Porque, como eu disse, para aquele oleiro, o vaso ainda não estava bom. Mas era o momento de se refazer, de dar início a um novo vaso, que era o momento de preparação de tudo que a gente, nesse contexto, de tudo que a gente aprendeu nesse momento que nós estávamos sendo construídos. A gente vai agora deixar vir à tona para que o vaso chegue na fase de ser colocado na caverna para poder sair e abrilhantar, né, esse mundo. Então, permita isso nessa noite. Permita dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso ser quebrado, eu preciso ser moldado. Ou eu estou na fase do silêncio, amém, Jesus, glória a Deus. Eu vou passar, o Senhor está comigo mesmo, não ouvindo a tua voz. Ou declarar nesse momento, declarar também, às vezes a gente está errando em alguma coisa e não quer confessar o nosso erro, ou a gente ficou, por exemplo, como eu citei, chateado com aquela situação, chegar diante do irmão, olha, irmão, eu peço perdão a você, eu me chateei, mas estou aqui para declarar e liberar perdão sobre a sua vida, sobre a minha vida, e vamos seguir em paz, não é certo, né, guardar rancor, não é certo alimentar isso dentro de mim, na minha alma. E que a gente possa, né, estar também lembrar da humildade, né? Porque, querendo ou não, todo esse processo é um vaso de barro. E barro lembra essa questão da humildade, né? Que representa, né, a vida de Jesus aqui na Terra. Que ele foi humilde, que ele não se eita, não está saindo a palavra, mas enfim, ele não foi soberbo. E que a gente possa aprender, né, cada vez. E aí, né, no final, o vaso ele é levado para a fornalha. Só que esse momento da fornalha eu gosto que é o momento mais lindo na minha concepção, porque é o momento onde o Senhor nos enche do fogo dele, né?
que nos enche da sua labareda, nos enche de glória, de poder dele, né? Para que a gente possa estar, né? A nossa tocha possa estar acesa com o Senhor, né? E também, depois que ele iria para o fogo, para ver se o vaso não tem alguma rachadura, alguma fissura, é colocado azeite dentro do vaso, né? Ele fica ali descansando. E quem mais, né? Nós esquecemos cheios, né, de azeite, que representa a unção de Deus, né? Que a unção de Deus descendo sobre a sua cabeça, né? Sobre a nossa cabeça. E ele é o Deus que coloca tesouros em vasos de barro. E nós somos os vasos que possamos estar cheios de Deus, dizendo, eis-me aqui, para que Deus possa colocar o seu tesouro, né? Os seus ministérios, dons, enfim, o que ele quiser nos usar, que a gente possa estar nessa noite cheios da palavra de Deus. E que se não formos um momento de estarmos cheios, mas que formos um momento de ser quebrado, que formos um momento de aprender mais, um momento de ficar em silêncio, um momento de estar na caverna, enfim, um momento de nos encher mais do Espírito Santo, de buscar mais a palavra, de aprender mais. Não sei qual momento cada um está vivendo aqui nessa noite, mas que nós possamos sempre, 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 sempre estarmos atentos à voz do Senhor e permitindo que Ele faça conosco o que lhe apraz. Né? Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né? Os pensamentos de Deus, a gente pede a Deus, pede com fé, e Ele realiza o desejo do nosso coração, e daqui a pouco Ele nos mostra que tem outro caminho, às vezes Ele não realiza, e Ele nos mostra que o caminho dele é perfeito. Não sei se vocês conhecem o casal Paulo César Baruch e Rebeca Neyman. Eles estavam há 15 anos orando e pedindo a Deus, né? Talvez não aos 15 anos, porque em momentos eles acreditavam que não fossem mais ter filhos, mas aprova o Senhor que depois de 15 anos, agora, pela glória do nome de Jesus, ela está grávida. Então, ela se permitiu, talvez, vamos dizer assim, esse casal viveu o tempo de preparação nesse contexto por muitos anos, por 15 anos. E talvez agora, né, o vaso dele esteja pronto para sair de todo esse processo e viver, né, o milagre, viver as bênçãos do Senhor, agora ter, né, gerar essa criança. E que a gente possa refletir isso para as nossas vidas, né? Esse processo nem sempre é rápido, nem sempre é da noite para o dia, nem sempre é um mês, mas ele acaba. É o que nos dá a esperança que ele acaba, que não importa o que aconteça, não importa o que se levante nas nossas vidas, né? O momento de Deus sobre as nossas vidas vai chegar. E a gente acha que vai chegar e vai ser feliz para sempre, mas a vida é um ciclo. E são processos e processos, né? Mas Deus está conosco, Ele está nos guiando. Porque tudo isso é para que a gente possa chegar, né, até o final dessa jornada, desse caminho, e estar com o Senhor na terra, estar com o Senhor nos céus, que Ele venha nos buscar aqui na terra e levar para com Ele.